Seja muito bem-vinda. E hoje ela vai fazer para nós, então, a leitura do Evangelho de Jesus. Arara, boa noite. Meu nome é Patrícia, mais conhecida como Patrícia Veiga. E hoje fui convidada para fazer o Evangelho. E a passagem que eu escolhi hoje para a linha do Oriente, linha egípcia, é Coríntios, capítulo 9, dos versículos 6 a 11. Que já está na tela a passagem do Evangelho, e eu vou ler aqui da Bíblia, pode ter alguma diferença de palavras, mas o sentido é o mesmo. Convém lembrar: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. De cada um, conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Como está escrito: espalhai, dei aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecidos em todas as coisas, poderei exercer toda espécie de generosidade, que por nosso intermédio será ocasião de agradecer a Deus. Essa passagem que eu abria hoje para fazer a leitura, ela fala principalmente sobre a generosidade. Quando ele diz que aquele que pouco dá, assim receberá pouco. Aquele que muito dá, receberá muito. Quando ele coloca isso, não é uma questão da qual nós devemos ficar numa obrigação. Não temos que ficar na questão do que eu devo fazer, a preocupação de tentar querer fazer tudo, mas sim do que eu posso. Quando ele diz: dai do que o seu coração tem e dai com alegria. Porque quando nós fazemos algo por obrigação, quando nós queremos fazer algo porque o outro diz, porque o outro faz, a gente acaba caindo na questão da tristeza, na questão do que você faz no mecânico automático. E quando ele diz que dá com alegria, é quando ele diz que Deus ama aquele que o faz. Quando ele diz da semente, aquele que tem a semente e dá, aquele que tem um pão e dá àquele que está com fome, ele vai ter a justiça. Justamente nós trabalhamos no mês de junho, todo mundo clama ou pede sempre a Xangô, ele é o orixá da justiça, e essa linha a gente também trabalha
a justiça, mas na verdade o que é essa justiça? Não que nós temos que pedir, é a justiça do que é feito, é a justiça daquilo que cedo ou tarde, tudo que você faz não fica em vão, assim você receberá. E não é da mesma forma, da mesma situação, da mesma pessoa. E quem não sabe disso, quem ainda não passou por uma situação como essa? Todos nós somos generosos, uns mais, outros menos, uns ainda não compreenderam, entenderam, mas quando há um despertar, quando você tem um ato de amor, quando você tem um ato generoso, em um momento você vai ter esse recebimento. Não é troca, porque senão a gente estaria fazendo, eu dou isso e recebo aquilo. Mas é quando verdadeiramente você sente a necessidade ou a vontade de fazer. E ela é natural, ela é espontânea. Quando você ajuda alguém, automaticamente você vai ser ajudado. Ninguém consegue ser autossuficiente. Em algum momento na sua vida, você vai precisar de alguém. Quando a gente fala dessa linha, né, da corrente egípcia, e eu já fui tão ajudada e sou muito grata, e por isso que eu sempre procuro servir a corrente, porque, como falam muito do ouro, muito, né, a gente vê muita coisa bonita, e aí a pergunta, né, por que tanto ouro, por que tanta beleza? E, na verdade, a linha egípcia, ela também trabalha a caridade, ela trabalha a generosidade. Quando a gente chega na casa e vai passar com a Nefertari, geralmente ela presenteia, ela dá algo do altar. E aquilo ali, às vezes, foi um presente que ela recebeu, mas ela oferta, ela dá. E quando chega na outra semana, ela recebe outro. Então, é um movimento da energia, é o movimento do ato de dar e receber. E isso faz com que a gente receba tudo aquilo que você precisa, no tempo certo, no momento que você está preparado para receber, e se é do seu merecimento. Todos nós precisamos semear. Hoje, anotando os pedidos de oração, quantas pessoas não estão precisando? Quanta necessidade de cada um que pediu por alguém, por si mesmo, uma oração, a cura. Mas nós hoje estamos no momento que podemos participar, ajudar simultaneamente. Quando pedir uma oração a alguém, faça a oração em conjunto. Quando você dá o pão a alguém, nesse momento, faça uma oração. Você está dando porque você tem. Quando dizem que aquele que não tem um sapato valoriza quando tem ou quando perde, é o momento que nós estamos sendo transformados. Todos nós hoje estamos necessitados. E se eu peço, eu sirvo. A linha do Oriente, ela trabalha, e geralmente a gente no primeiro domingo do mês sauda essa linha e fazemos a saudação ao sol. E não há exemplo maior de generosidade do sol, que sempre nasce para nos ofertar. E o que nós entregamos de volta? Então, essa linha eu aprendi na corrente egípcia. Quando eu saudo o sol, eu agradeço, porque ele ilumina não só a mim, mas a quem quer que seja. Então, essa passagem que eu escolhi é tocar, como eu fui tocada, para que a gente possa cada dia mais agradecer, menos pedir, menos reclamar e mais servir. Arara.